academia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Magic Makers, o podcast. E você já tá estranhando que eu tô aqui nesse lugar, porque normalmente não sou eu que faço essa abertura. Mas com quem que eu tô aqui hoje? Ah, tá, Camila Moretti, para quem ainda não me conhece. E com quem que eu tô aqui hoje? Eu sou o Paulo Soares. E hoje a gente tá entrevistando uma pessoa... Eu acredito que vocês conheçam. É que eu acho que é meio óbvio, porque eu tô no lugar assim, entendeu? Mas tudo bem. Mas eu preparei, tá? Eu preparei a abertura pra gente falar um pouco dessa pessoa maravilhosa. Você tá seguindo o protocolo. Eu tô seguindo o protocolo, importante, né? Mó responsa, tá aqui de host. Mas, mais importante ainda é ter a oportunidade de estar entrevistando essa pessoa, que é publicitária, empresária, influenciadora, escritora, guia, mãe, esposa, e eu posso dizer, uma grande inspiração em toda a minha carreira, Joyce Ferreira! É, gente, é um peso sentar desse lado também, vou te contar, viu? Seja bem-vinda, tia Joyce. Muito obrigada, avó. Obrigada. Pela primeira vez estou aqui desse lado da mesa. É verdade. Hoje você que vai responder as E eu perguntas. confesso que eu tô mais nervosa do que sair. É porque você já tá assim, o que será que vão me perguntar? Porque como eu sei que eu não fiz esse roteiro, então eu não sei o que Eu vem. também não sei qual é o roteiro, a gente também não ensaiou nada. Meu Deus, É eu porque fico a gente até mais gosta preocupada. assim, é leve, é bate-papo. Tá. Porque a gente tá trazendo tantas pessoas incríveis pra esse podcast que não tinha como a gente não trazer a Joyce pra falar um pouco da história dela e como ela idealizou tudo isso. Porque a Joyce, ela é idealizadora da Magic Blue Turismo e da Academia da Magia. É Então, verdade. tudo que a gente vive aqui hoje é graças a ela. Ah. Então, a gente trouxe ela pra esse bate-papo pra gente entender, tia Joyce, um pouco da sua história, um pouco de como começou, que a gente chegou aqui hoje. Então, assim... Olha, É é uma- chão, hein? é A gente tem chão, quanto hein? tempo Tem de uma hora podcast? cravada, uma hora cravada. Tenta resumir e a gente vai ter que ser bem quem quiser ver especificado. a vida da tia Joyce É no verdade. todo o decorrer, vai lá no Magic Makers. Nas O primeiras curso, quatro nas primeiras aulas. 4 aulas. Tem tudo no detalhe. Mas é legal a gente trazer aqui pro podcast Dá um também. zoom. E vou Mas, dar um Joyce, zoom. você lembra por que você entrou no turismo? Eu lembro porque eu entrei no turismo, porque eu fui pra Disney aos 15 anos, ganhei de presente da minha avó, me apaixonei, falei, eu queria ser guia. Eu entrei no turismo porque eu queria ser guia. Então eu tive um guia muito bom, a importância de um bom guia nas nossas viagens, né, na nossa vida, porque Mas- esse guia me marcou Mas na muito. viagem você já olhava assim, eu quero ser esse já, cara. já olhava, era o esse Edu. guia. Eu olhava pro Edu e falava assim, eu quero ser igual o Edu, eu quero ser o Edu. E eu ficava enchendo o saco do Edu pra saber como que ele era, o que O que ele estudava. fazia? É, De imagina, onde eles vivem, o que eles comem. Hoje, do Globo era Repórter. mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Então, eu era aquela chata, aquela passageira chata que ficava na frente. Onde nós vamos agora? Como que é essa atração? Quanto tempo de fila? Eu era chata mesmo. Se tivesse com o app, ia falar assim, olha, eu tô vendo que aqui tá tanto tempo, vamos mudar. Exatamente, aqui em 91 não tinha isso. E eu ficava, o que precisa, qual é a faculdade que precisa para ser guia? E ele me disse, não tem faculdade para ser guia. Sim. Eu sou professor de educação física. E aí, nas minhas férias, que é janeiro e julho, eu venho e acompanho os grupos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu cheguei no Brasil, quando eu voltei de viagem, e eu fui procurar. Mas lembre-se que era em 91. Ah, eu nasci em 91. Tá vendo? Olha lá, é sempre uma paulada na minha Não cabeça. entregue a idade. E você tinha 15 anos, então 15 você não anos. tava ainda na faculdade, nem nada do Não, tipo. tava no primeiro colegial. Mas você Aham. voltou com essa ideia, voltou já. Fixa, ideia fixa. Vou tá ser guia. brincando. Você E já guia. falou pra sua avó, Pra vó, todo eu vou ser mundo, guia. Pra todo mundo. Meu pai falou assim, nem pensar, você vai estudar, tá eu quero que você vá louca. pra escola militar. Aí eu falei, não, pai, é só em janeiro e julho. Então era a minha desculpa, era só em janeiro e julho. Era um freela. Era um freela. Quer dizer, eu não entendia muito bem o que era isso, mas eu sabia que eu podia fazer outra faculdade. E eu vou te dizer que até hoje muita gente ainda não entende como que é ser guia. O que é o Eu acho que papel, essa né? Qual o dúvida que papel de você ser tinha guia? lá com 15 anos, hoje ainda tem muita gente que tem. Muita Como se gente. remunera. Como que se remunera, como que faz pra ser guia. Que Será curso que faz? Eu posso ser guia só em janeiro e julho. Exato. Então tem gente que tem essa dúvida até Se eu hoje. posso ter outra profissão, ou se eu tenho outra profissão. Não que eu tinha ficava, academia da "Peraí, magia pra não te tinha." ensinar. Seu Edu é professor
professor de educação física, como que ele é Mas guia? como você foi atrás? Como você deu um Google lá pra você Então, conseguir não achar o foi que era um ser Google, 91. né? Porque Sim, mas era 91. o Google da A época. partir daquele momento, quando eu cheguei de viagem, eu passei a consumir tudo que existia de Disney. Então, eu comecei recortes de jornais e revistas. Eu comprava todas as revistas que saíam coisas sobre Disney. A Capricho, na época, que era a revista das meninas, sempre tinha uma edição durante o ano que falava só sobre Disney, então eu comprava a revista Capricho. Minha avó saía na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, no Globo, Caçando? caçando. Ela era pesquisadora, Ela então, era a sua. minha clipper. Ela Ai, chamava olha! Clipper, Clipper. E E aí ela juntava os os anúncios. anúncios, eram anúncios de agências de viagem e também reportagens que saíam. E você consumia isso tudo. Total. E tudo que saía também na televisão, porque na época a gente não tinha streaming, não tinha nada disso. Então, tudo na televisão, eu tinha um videocassete com as minhas fitas VHS E gravava. e eu gravava. Então, eu ia Só aqueles passar a trechinhos. Disney no Amaury Júnior, eu gravava. Nossa, eu via muito A Amaury Júnior. Disney no Fantástico, eu gravava. E aí eu comecei a aprender muito sobre a Disney fora dos parques, assim, a Disney empresa. Porque eu também consumia, tudo que tinha Disney eu consumia. Até que eu descobri um curso, né, entre pesquisas e tudo mais, quem descobriu, na verdade, foi minha avó, que descobriu um curso aqui em São Paulo que chamava ABL e Associados. E esse curso tinha um curso para guias, chamava Promotor de Vendas e Guia Disney, porque na época o guia também vendia. Então, para ele ser guia, ele tinha que vender as excursões. Ele tinha uma meta de vendas. Ele tinha uma meta de vendas. Pra poder subir como Pra guia. poder Sei lá, subir tinha que como vender guia. 10 para 10 Exatamente. pessoas para poder garantir a dele. Com a 10 ele garantia dele. Aí, a partir da 11ª, ele já ia ganhando comissão em cima das vendas. Ah, que legal. Era assim que funcionava. E eu fui atrás. Aí, eles olharam pra mim e falaram assim, então, você precisa ter 18 anos. Uma menina de 15 não pode fazer E isso. aí, você? Bom, eu aceitei, né? Não tinha o que fazer, mas eu fiquei dos meus 15 aos 18 com essa ideia fixa. Tanto que antes de eu tirar minha carta de motorista, que era todo mundo quando fazia 18 anos queria tirar carta, né? Fez 18, quero a carta. Não, eu fiz 18, me inscrevi no curso de guia. Caramba, e isso pesou na sua decisão de escolher a sua faculdade também? Pesou. E aí eu queria muito fazer turismo. Então, pensei se você não faria Muito. turismo. Mas teve fazer muita turismo. discussão na família, imagino. Teve. Porque na época, turismo não é como é hoje. Turismo não existia um bacharelado em turismo. Era um curso técnico. E aí... Ainda hoje é tecnólogo, né? Quando você se forma em turismo. mas tem o bacharelado, bacharel também? E aí, era um curso de 3 anos, né? Naquela época, para ser um bacharelado, tinha que ser a partir de 4 anos. Sim. Não era reconhecido pelo MEC. Então, tinha uma série... Mas era uma faculdade de turismo. Tinha na Embi Morumbi, tinha enfim, não lembro agora. Mas acho que tinha 3 faculdades em São Paulo Aí que te tinha. convenceram a fazer outro curso. Não, na verdade, eu queria turismo. Aí meu pai falou, você não vai fazer esse curso, porque esse curso não está reconhecido pelo MEC, esse curso são só 3 anos. E na época eu dependia do meu pai para Sim. pagar minha Aí faculdade. aquele convencimento da família. Exatamente. Você vai fazer esse Aí, curso. você é muito boa em comunicação, você tem que fazer jornalismo, e você tem que fazer jornalismo, e você tem que fazer jornalismo. E daí eu prestei para jornalismo e também para publicidade. Passei nas duas. Aí a decisão pegou porque eu gostava muito dessa coisa também do marketing. E eu decidi por publicidade, porque para mim o jornalismo era só, eu ia ter que trabalhar ou na Folha de São Paulo, ou na Gazeta, ou no Jornal Nacional. E eu não queria, porque era uma coisa muito séria. Então, lógico, era... Você não é uma pessoa séria? Eu não sou uma pessoa séria. E eu falei assim, como é que eu vou dar uma notícia, né? Morre a rainha da Inglaterra. Não era o meu perfil. Eu queria falar assim... Vamos pra Disney, galera! E era isso que eu queria. Então, eu falei assim, eu acho que a Essa publicidade, é a maior publicidade tem mais a ver. E aí, fui fazer publicidade. E eu acho que fazer o publicidade também te trouxe uma bagagem muito grande para que as empresas que você fizesse se consolidassem como se consolidou. Porque você Total. tinha esse olhar do marketing. A visão Sim. do publicitário, A visão do publicitário, exatamente. Então, assim, hoje a gente sabe que o marketing, ele é requisitado para qualquer negócio que você vai fazer. Exato. Uhum. Então, quando você já tem a bagagem do marketing, você já pensa nisso desde o início. Sim.
Você Sim, já dá esse então, tom, né? ser Tanto uma que- comunicóloga exato. me ajudou Tanto que a bastante. Joyce que definiu o nome das empresas, ela que criou os logos. Até hoje Até ela hoje, segue criando os ela, nomes, que ela é cria os excelente nomes dos nisso. produtos até hoje, como você falou. Até hoje. É verdade, eu acho que tem um pouco disso. Do Tem. meu É. marketing também tá na veia. Sim, Apesar de eu não atuar, essa né? criatividade, né? Isso. Eu também sou publicitária, né? Então, eu tenho faculdade de publicidade e propaganda e pós-graduada em marketing. E eu Aham. falo que a minha agência só cresceu o que cresceu por conta do meu marketing. Faz toda a diferença. Então, faz a diferença. E aí, você fez a faculdade e fez o curso. Fiz o curso, exatamente. Eu já estava na faculdade, porque eu Tá. entrei com 17. E aí, quando eu fiz 18, eu fui lá me inscrever, que inclusive era aqui perto. Ficava aqui perto o ABL, aqui na Liberdade, ABL. no metrô São Joaquim. E aí, eu fiz o curso. Na maior felicidade, era só a Maior carta felicidade. ali. Só tinha eu de 18, uma galera lá de 40, de 50. Você tava chegando próximo do seu sonho, né? Muito próximo do meu sonho. Porque estar perto de qualquer coisa que falasse de Disney, de Universal e de SeaWorld, pra mim, E o próximo era o passo? meu sonho. Qual que foi? Aí, foi lá que eu conheci a Tiaginha. Ah, você conheceu ela nesse curso? Nesse curso. Por Ela quê? era Ela era- professora? Ela era uma das professoras. Ai, que legal. Exatamente. Então, eu tinha toda a parte do guiamento com Mas o foi seu aquela coisa de se Lacerda. apaixonar pela tiazinha? Na mesma hora. Não na tem como mesma não se apaixonar hora, pela não tem tiazinha. como. E aí, era o seu Lacerda que dava toda a primeira parte do curso, e aí a parte de Disney foi com ela. E foi onde eu aprendi, onde eu tive o primeiro contato com a vida do Walt Disney, porque até então, tudo que eu sabia de Disney era parques. Entendi. Era parques, era personagens, filmes, era o conhecimento do turista. E aí, a primeira aula da Tiaginha era uma aula completa da vida do Walt Disney. Foi por isso que no curso para guias de Orlando da Academia da Magia, eu também começo com isso. Com a vida do Porque o autista. impacto que isso traz para as pessoas. Porque a grande maioria das pessoas não conhece a vida do Walt Disney. É verdade. Sabe a frase mais importante dele, sabe que ele tinha um irmão que apoiou, mas não sabe a fundo a vida dele. E aproveitando, se você quiser ver esse vídeo da Tia Joyce contando sobre a história do Walt Disney, comenta aqui nesse podcast, comenta eu quero, que a gente manda o link pra você, porque Ah, a gente verdade. disponibilizou Boa, pra boa. que todo mundo possa conhecer e ser impactado por essa história, porque Boa. não importa o setor que você trabalhe, isso vai motivar você a É. entregar mais. Então, É isso aproveita. aí. E foi a partir dali que você se tornou apaixonada pela vida pelo Walt Disney, né? Exatamente. Quando eu tive essa aula com a Tiaginha, eu ficava assim, ó. Meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar com essas pessoas, eu quero estar com gente que fale de Disney o tempo todo. E na época, nessa aula, a Tiaginha, para quem não sabe, a Tiaginha, ela foi a primeira escritora a escrever uma biografia do Walt Disney em português. Então, ela escreveu esse livro, ela tinha escrito um ano antes, eu não tinha conhecimento desse livro. Gente, isso foi 95, não tinha internet ainda. A internet começou em 95, meados de 95. E aí, a Tiaginha, ela escreveu o livro, que era o Walt Disney, Prazer em Conhecê-lo. E ela levou o livro para vender. Você comprou? Então, custava R$10 na época o livro. Era uma notinha de R$10 vermelhinha. Lembra aquela notinha vermelha? Ainda existe? Acho que existe essa nota ainda. Que faz tanto tempo que eu não pego em dinheiro. Aquela que era tipo de plástico, que tinha um negócio. Era aquela lá de plástico. E aí, custava R$10. Eu estava aqui na Liberdade e eu ia dormir na casa da minha avó, que ficava na Avenida Pompeia. Não sei quantos que acho que dá uns 20 e poucos quilômetros. Não, acho que um pouco menos, uns 15 quilômetros. 15, eu uns acho. 15 quilômetros de distância. Eu só tinha isso de Uns dinheiro. R$10. Eu só tinha os R$10. E aí, eu vi que ela colocou os livros na mesa e falou, gente, eu trouxe os livros, quem quiser. Sua decisão era ou comprar o livro ou voltar de ônibus pra cá. Exato, porque era o dinheiro que eu tinha para pagar meu ônibus. Meu metrô e meu ônibus. E eu vi, ela tinha lá uns 20 livros. Então, eu contei. Ela dando aula, eu contei. 20 livros. Eu olhei para a sala, olhei assim, contei. 50 pessoas. Ah, vai dar Falei, ruim. não vai dar. Não vai ter Não. livro para todo mundo. Não vai ter Você livro ia para ter que todo mundo. correr ainda pra pegar um. Eu, óbvio,
Por isso que a Camila fala que ela se vê muito em mim, e é verdade, porque eu cheguei, eu sentei na primeira fileira, Fileira. cara com gol. Igual eu. Você queria aprender tudo, né? Tudo. E eu tava lá. E aí, eu falei, bom, assim que ela liberar, eu vou lá, porque vai acabar esse livro. E aí, ela terminou a aula, eu já em lágrimas com a aula dela. Ela falou assim, gente, quem quiser o livro... Eu fui a primeira lá. Com os meus 10 reaisinhos, paguei. Assim, foi sem pensar. Eu não fiquei pensando, eu vou ter que voltar a pé. Eu vou me virar. Eu paguei. Eu não pensei nisso. Não passou pela minha cabeça. Quem quer dar o jeito, quem não quer dar uma desculpa. Exatamente. Ficou lisa. Aí ela pegou, fez a dedicatória. Eu tenho esse livro até hoje. Esse livro eu não dou, eu não empresto. Nada. Ah, me empresta pra eu ler? Não empresto. Se você quiser ler, vem aqui na minha casa. Tem lá a Você data. lê aqui na minha casa. Tem lá a data. Tem a data, tem a data. E aí eu voltei lendo esse livro. Bom, voltei lendo esse livro, não. Voltei com o livro na mão. E falei, cadê? Não tenho dinheiro para voltar. Fui a pé. Subi toda aqui a Avenida São Joaquim. Andei, isso 10 horas da noite, 10 tá? horas 10 da horas da noite, noite, que eu com perigo. 18 anos. Andei a Avenida Paulista toda. A Avenida Heitor Penteado toda. Até cair na Avenida Quase uma Pompeia. maratona. 15 quilômetros. Eu levei, eu acho que quase 3 horas para Caraca. chegar. Eu cheguei quase 1 hora da manhã. A minha avó estava desesperada, Sem porque um não tinha celular na época. Não tinha contato. Ela não sabia onde eu estava. E eu poderia ter ligado, pelo menos para ela, para dizer, orelhão. a cobrar. Eu falei assim, vó, De um orelhão. liguei. Mas eu tava tão tava anestesiada. eu estava Ela tava nas entorpecida. nuvens. Ela tava nas Eu nuvens. estava entorpecida. Nas nuvens. Aquele livro, para mim, era a chave que ia abrir todas as portas da minha vida. Vocês não estão entendendo. Uau. Igual o livro com a capinha vermelha. Ela já queria vir lendo no caminho. Eu queria, acreditando. mas eu É. fui. Ah, mentira, gente. Sim. À noite ainda. Eu pegava, lógico, Pegava não uns conseguia ler, trechinhos, né? mas eu fui folheando, eu fui vendo coisas, eu fui folheando. Bom, cheguei exausta. E no dia seguinte, 9 da manhã, tinha que estar no treinamento, no curso de novo. Ah, porque era alguns dias. Eram sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, tá. sábado e domingo. Entendi. Tomei uma bronca da minha avó, né? Porque ela falou Chegou assim, por que você não me tarde. ligou? Eu ia te buscar, não sei o quê. Eu falei, não. Cheguei, tomei um banho, não jantei nesse dia, fui pro quarto. Preciso dormir. Consegui dormir? Não. O que eu fiz a noite Leu o toda? livro. Inteiro. E ela lembra os detalhes, né? Eu li o livro inteiro. Eu Caraca. terminei, Na mesma noite? eu terminei o livro 5 e pouca da manhã, quase 6 horas da manhã. Não dá pra explicar. Não- É uma paixão. Não dá pra É um explicar. Não sentimento dá pra que te explicar. consome. Se você aí perguntar, você no vai dia e seguinte, faz. você estava cansada? Eu não lembro de estar cansada. Eu lembro de Você ter tava estar lá. ali íntegra, E aí, 100%. o que aconteceu? Eu estava na primeira fileira e parte da vida do Walt Disney foi dada no dia seguinte. E o livro falava da vida do Walt Disney, que eu já tinha lido inteiro. Você já sabia tudo. Ia Eu ter já quiz, sabia Ia ter Kahoot. tudo. E aí, a tia Ginha fazia uma pergunta, então, e vocês sabem o que motivou ao Disney, né? O que ajudou o Walt Disney a abrir a Disneyland? Eu levantava igual a Hermione. Eu, Levantava a mão. a televisão. Ela, muito bem, a televisão. Aí eu... Aí ela, e vocês sabem quem que ajudou na televisão? Dizem, a ABC. Exatamente, a ABC. Ela não estava acreditando, porque assim, como assim? Ela comprou o livro ontem. já leu Porque ela já livro? sabe tudo isso aqui. Exato. Aí na hora do intervalo eu fui lá falar, tia Ginha, eu li o livro inteiro. Ela, você leu o livro inteiro? Que horas? Eu falei, de madrugada. Mas você, ela falava assim, mas você é uma coisa mesmo, né? Ela tinha esse jeito de falar, esse jeitinho. E aí foi muito interessante, por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Você nunca sabe quem vai estar sentado com você numa mesa, você nunca sabe quem vai estar prestando atenção naquele momento, você nunca sabe com quem você vai sentar do lado do ônibus. Tudo é oportunidade na nossa vida. E quantas vezes a gente deixa passar porque a gente está distraído, porque a gente está cansado, porque a gente não está afim. É verdade. E você nunca sabe a pessoa que está lá do seu lado. Neste momento que eu estava lá respondendo todas as perguntas, eu não sabia, mas tinha uma pessoa de uma operadora, que era a Sueli Ol, da Bytour, e ela estava lá de olheira. Porque ela precisava de Ela guias. precisava de guias. Olha só. E aí ela viu uma menina
empolgadíssima, respondendo todas as perguntas. Mas eu não sabia que ela era. No dia seguinte, no domingo, lá está ela de novo. Eu não sabia que ela era Sueli Ol, mas eu já sabia quem era Sueli Ol. Ah, tá. Porque como não tinha LinkedIn, não tinha o Instagram, a gente sabia. Olha, Sueli Ol, da Mas não sabia a Baitur. figura, Não né? sabia, nunca tinha encontrado com ela. E aí, estávamos nós lá, ela chega. Aí, a tia Jean, oi, Sueli, tudo bom? Ah, gente, eu nem expliquei pra vocês, aqui é a Sueli Ol da Baitur. Quando ela falou Sueli Ol da Baitur, eu já até me arrumei melhor aqui na cadeira, né? E a Sueli sentou do meu lado, no terceiro Que dia. oportunidade. Que conexão universal. Que conexão universal. Hum. Quando deu intervalo, eu prestei atenção na aula, tudo direitinho. Deu intervalo, Sueli, eu adoro o seu trabalho. Olha, uma menina de 18 anos. Eu adoro o seu trabalho. Meu primo trabalha com você. O Elide trabalha com você. Ai, você é prima do Elide. Seu primo já trabalhava com ela. Não era Elide, era Amaral que ele chamava lá. Tá. Do Amaral, você é prima do Amaral. Eu sou prima do Amaral. Ele trabalha com você. E o que eu preciso fazer para trabalhar na Baitur? Veja bem, eu não pedi uma vaga. Eu não pedi, me dá uma vaga. Deixa eu me trabalhar dá com uma você. oportunidade. O que eu Deixa preciso, eu trabalhar né? com você. Eu falei, O que o eu que preciso. eu preciso fazer para trabalhar com você? Ela falou assim: bom, o primeiro passo já deu que você tá aqui. Então você tá fazendo esse curso. Isso é fundamental para você trabalhar comigo. Mas você é de São Paulo? Eu falei, sou. Eu não era, eu era de São Bernardo. Sou São Paulo. Paulo. do lado, imagina. Segunda-feira, ela me deu o cartão. Vai lá na minha agência, na segunda-feira, pra gente conversar. E aí pronto, já não dormi de novo, né? Do domingo pra segunda, a gente tava um zumbi. Esse aí foi o curso, hein, de abertura de Foi. portas mesmo, Por isso hein? que eu falo, um curso, um evento, Exato. pode abrir tantas portas que você nem imagina. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou nesse evento, quem que vai estar lá? O palestrante é o fulano de tal. Mas eu já assisti uma palestra dele, ele tá toda hora na internet, eu vejo isso de graça. Sim. Não é o palestrante, É o é entorno. quem você vai encontrar. É Você muito vê a louco. diferença do energia. ambiente. Faz toda a diferença, toda a Camila. diferença. Faz toda Porque a eu diferença. tava Sério, eu me arrepio Arrepia. quando eu me lembro disso. E sabe, é incrível, porque o que você viveu naquilo com a tiaginha, que você viveu daquela oportunidade, é o que eu vivi com você. Olha só. Exatamente. Eu tava lá na primeira fileira do curso de guias. Eu tava lá e levantava a mão e respondia as coisas. E comprei o livro da tiaginha e a tiaginha autografou porque estava lá. Eu tinha ido dormir na casa de Tinha uma tiaginha amiga. nos A tiaginha A foi. tiaginha foi. Eu lembro que eu ia dormir na casa de uma amiga porque ficava mais perto pra eu ir também. E eu me dei o evento. Era um evento, né? Era um curso, mas era um evento. Eu me dei de presente de aniversário. Porque eu falei, tá, vai ser meu aniversário, eu quero muito fazer isso. E foi estar nesse ambiente que me permitiu estar onde eu tô hoje. Isso. E eu lembro que o Paulo falava, e vocês iam abrir vaga pra guias. Aham. Aí o Paulo falava, você vai se inscrever? Aí eu, não posso. Porque eu tava indo pra Índia. Eu tinha Verdade. acabado de passar na empresa indiana e eu tava indo pra Índia. E aí eu não podia, mas eu falava assim, mas minha hora vai chegar. Mas minha hora vai chegar. E olha onde eu tô aqui hoje. E foi por ter estado naquele curso de guias, naquele ambiente, com aquelas pessoas que eu tenho amigas Daquela pra vida época. daquela época. Que você não conhecia antes, Que eu você não se conheceu conhecia. lá, né? Mas o que Foi você... um grande gatilho, né? Muito Não, similar total. ao que a Joyce passou. Foi. O que você sentiu quando você viu a tiaginha falar foi o que eu senti quando eu vi você falar. Eu falava, é isso, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. Uhum. Então, aquele primeira turma de curso de guias transformou a minha vida tanto quanto o da tiaginha transformou a sua. Que bom. Eu fico até emocionada de ouvir isso, porque a tiaginha teve um papel muito importante na minha vida e ela deixou um legado imenso, né? E um livro mudou a minha vida, um curso mudou a minha vida, e através disso eu consigo mudar a vida de várias pessoas também, e essas pessoas também estão mudando vidas de outras pessoas. Olha quantas pessoas você tem na equipe hoje, quantas verdade. pessoas você inspira, quantos alunos Esse você movimento, tem. né, que ele gerou. E vira um ecossistema do bem, da magia, Nossa. tão intenso e se- tão e bonito. você lembra que a tiaginha falava pra você dar sequência no trabalho Eu dela? Você lembro lembra disso. disso? Que ela colocava isso pra você, mas você tem que visitar o Brasil todo. Eu Não era? lembro, eu ia na casa dela, ela via o curso de guias, porque ela foi como convidada, né? Foi. Nossa, foi uma honra ter ela nos nossos cursos, em alguns dos nossos cursos. E Ela era mais do ela. que sua mentora, né?
ela era um anjo da guarda, assim, na minha vida. E eu aprendi sobre Marceline com ela, né? Porque eu não sabia que o Walt Disney tinha morado em Marceline. Então, foi com ela que eu aprendi sobre Marceline. E quando eu fui para Marceline, em 2015, fazer a imersão, eu só pensava nela, porque ela não conheceu Marceline. Então, eu comprei várias coisinhas, vários souvenirzinhos. Eu não sabia se eu ia encontrar com ela, porque eu tive a Tia Ginha como minha mentora em 95, mas depois eu perdi contato com ela, né? Nunca mais. Cheguei a fazer um segundo curso com ela, mas depois nunca mais. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de encontrar as pessoas. Eu não sabia onde ela morava, eu não sabia onde ela vivia. E aí em 2015, quando eu voltei de Marceline, eu falei, eu preciso encontrar a Tia Ginha para agradecer. Porque se não fosse ela, eu jamais ia conhecer Marceline. E aí eu lembro que eu peguei o livro dela e tinha um e-mail. E eu falei, eu vou mandar um e-mail, seja o que Deus quiser. E mandei um e-mail. E eu recebi uma resposta. E tava lá, Tia Ginha. Eu falei, será que é ela? Acho que não é, acho que é a equipe, né? E aí ela tava no e-mail assim, por favor, ligue pra gente marcar. E tava o telefone. E eu liguei. E quando eu liguei, ela atendeu. Eu quase desmaiei. Então, a minha amizade mesmo com a Tia Ginha vem de 2015 pra cá, né? Não foi uma amizade que começou em 95. Foram 20 anos depois. Caramba. 20 anos depois. Eu até que não demorei tanto, que se você for ver, em 2018 eu tava lá, mas depois a gente só foi se reconectar em 2020, quando eu fui fazer o Magic Makers. Exatamente. E aí, mas que a gente foi se aproximando mais, aí agora eu fui morar em Cotia, aí foi ficando tudo muito mais próximo. Perto, Da Tia Ginha foram 20 anos depois. Que aí eu falei, Tia Ginha, eu tenho um presente pra você. E fui na casa dela, ela me chamou pra ir na casa dela. E aí eu levei um DVD que eu comprei lá em Marceline pra ela, um pedacinho da Dream Tree, que é a árvore dos sonhos do Walt Disney. Levei pra ela. E o livro que eu tinha, a nova edição, que agora era a Magia do Império Disney, que eu tinha comprado na livraria Saraiva e levei pra ela autografar. E aí começou a nossa grande amizade. E aí eu lembro que quando ela assistiu o nosso curso de guia, ela falou assim, você tem que fazer isso no Brasil inteiro. E ela tinha um escritório, e no escritório dela, ela tinha um mapa do Brasil com aqueles pins, sabe aqueles vermelhinhos? Vermelhinhos. Todas as cidades onde ela levou o curso de guias dela, onde ela fez o curso de guias. E aí ela falou, você tem que fazer tudo isso. Eu falei, mas Tia Ginha, dá um trabalho fazer um curso de guia, você sabe... Ela falou assim, menina, ela me chama de menina. Eu já com quase 50 anos. Ela, menina, você tem que fazer isso. Seu curso é bom, você tem que levar para o Brasil inteiro esse curso. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu nunca consegui realizar isso. E ela viu você dando a palestra da vida do Walt Disney, né? Até caiu aqui, ó. Que responsabilidade mas, é assim, essa? Não né? conseguiu ainda, né? Porque Ainda. a gente tem o curso. Um projeto, né? A gente tem o curso de guias online, onde você consegue atingir muitas pessoas. Mundo inteiro agora, O mundo inteiro, é verdade. Verdade. Mas a gente quer voltar como presencial. Exatamente. Tá na meta pro próximo ano. Aí, vamos atrás desse sonho. Nós vamos atrás desse sonho. E aí eu lembro que ela falava isso. E quando eu levei o curso... é um pedido da Tia Ginha. É um pedido da Tia Ginha. E quando eu levei o curso para o Rio de Janeiro, que aí foi a primeira versão fora de São Paulo que nós levamos, eu levei a Tia Ginha. Óbvio, eu levei a Tia Ginha para estar lá com a gente. E eu me lembro que eu estava comecei a falar sobre a vida do Walt Disney, a Tia Ginha chegou num outro voo, porque ela tinha que ir com acompanhante, com um monte de papelada assinada, porque ela tinha cilindro de oxigênio, cadeira de rodas, enfim. E quando ela entrou na sala, eu já estava dando o curso. Já tinha começado, fazia uns 5 minutos. E ela entrou. E quando eu vi aquela imagem dela entrando com a cadeirinha de roda, né? Acho que era até a Letícia que estava carregando ela, assim, e sentou. E ela assistiu toda a minha apresentação da vida do Walt Disney. Nossa, é a responsa, né? Então, pensa! Eu falei, meu Deus, porque eu não achei que ela fosse chegar para aqui. Eu achei que ela fosse chegar só pra hora que ela aparece. Não, ela fez questão de assistir tudo. E ela vendo tudo aquilo, e eu falando aquilo que aprendi com ela, me deu um nó na cabeça. Eu falei assim, gente, eu tô falando aqui para tantas pessoas, inclusive a Pri tava nesse é verdade, nesse curso, a Pri tá aqui fora, ó, não sei se ela tá ouvindo, mas e a Tia Ginha lá, eu falei, caramba, eu estou
ensinando o que eu aprendi com ela. A minha mentora tá aqui. Terminou, aí terminava, era o almoço, né? Ela veio falar comigo. Menina, você tem que escrever um livro assim. Eu falei, tia Ginha, pelo amor de Deus, você já escreveu esse livro. Não, você tem que escrever um livro desse jeito, com essas fotos. Eu falei, tia Ginha, para. Você é a escritora da vida do Walt Disney. Não existe outra no Brasil. Eu te ajudo. Escreve esse livro. Linda. Isso foi em dezembro de 2019. E pronto, isso aí ficou na cabeça. E aí ela tinha um outro livro que chamava O Guia dos Guias de Orlando, que ela lançou em 97, esse Guia dos Guias. Eu também fui no lançamento do livro dela, que foi aqui no Monte Líbano, na noite de autógrafos, foi super legal. E era um livro com 2 volumes. Um volume que falava só sobre os parques de Orlando, e o outro volume falava só sobre a função do guia, o papel do guia, né, e o trabalho em si do guia. E aí, ela chamou eu e a Mona e falou assim, eu preciso escrever esse livro de novo, eu quero relançar esse livro, mas eu não quero mais que seja escrito por mim, eu quero que seja escrito por vocês. Aí a Mona da revista Orlando Wish, né? Por nós, tia Ginha? Sim, a gente quer eu quero que vocês escrevam. A Mona vai falar sobre os parques e você vai falar sobre o Guia de Orlando. E a gente, meu Deus, que honra, e não sei o quê, enfim. E aí começa o projeto, e o projeto começou, a gente foi na editora, e uma série de coisas. Veio a pandemia. Veio a pandemia em 2020, pouquinho depois ela fez esse convite pra gente, então vamos esperar. Depois passou a pandemia, as coisas ainda estavam mais difíceis, complicadas, a tia Ginha começou a ficar mais doentinha, ela passou a não ir mais nos nossos eventos e, infelizmente, ela faleceu em 2023. E a gente não conseguiu realizar nem o sonho de escrever o livro do Walt Disney, que ela queria que eu escrevesse, nem o do Guia dos Guias, e também o curso pelo Brasil. E aí, não sei se eu já posso falar sobre isso, já mas... pode falar, eu ia te perguntar, eu ia falar, foi daí então, porque eu não sabia de onde tinha surgido a inspiração, porque assim, eu já sei o que está rolando, eu já sei aquilo que está acontecendo, eu já tenho spoilers, e eu ia perguntar, e agora eu entendi toda a história. Por que esse livro surgiu? Né? Exatamente. Então, acontece o seguinte, Camila e Paulo, no ano passado... Eu fui para Califórnia com um grupo de guias Califórnia. Nós fizemos também o curso para guias Califórnia. E a gente finaliza no Museu do Walt Disney. E lá no Museu do Walt Disney tem uma lojinha. Todo, né? Tem uma lojinha. E a gente lá na lojinha era o dia do meu aniversário, dia 19 de maio. Então vai fazer um ano. Daqui a pouquinho, né? E aí tinha um livro de cotas do Walt Disney, de frases do Walt Disney. E a Gisele, a Gi, comprou esse livro e me deu. No dia do meu aniversário, ela me deu esse livro. E marcou muito pra mim, porque eu tava lá com as alunas da Academia da Magia, era o meu aniversário, eu tava longe da minha família, era um livro do Walt Disney, um livro de frases do Walt Disney. Enfim, voltamos e comecei a ler aquelas frases. E a Mona, muito minha amiga, a gente falando. E aí, surgiu um livro que foi um hype no momento, que vocês devem conhecer, que é Café com Deus Pai. Sim, eu do tenho. Júnior Rostirola, que eu adoro, que é um devocional. E aí... Nós vimos a palestra dele. Nós vimos a palestra dele, muito legal. Eu também tenho 2 edições. Eu tenho uma edição comum e uma edição luxo. Ele tem uma história de superação muito bonita. Uma história linda. E o formato do livro é muito gostoso, porque não é um livro que você lê todo dia. Você lê... Não é um livro que você lê de uma vez só. Você lê um pouquinho todo dia. E aí, a gente falando sobre o livro de cotas, a Mona, nossa, eu tenho o mesmo livro que você, só que em português. Eu tenho ele em inglês, ela tem em português e tal. Aí a gente falou assim, nossa, Mona, a gente tinha que fazer alguma coisa com as cotas do Walt Disney, com as frases do Walt Disney. Vamos fazer como é que fala? Um bloco, não é bloco? Um programa no YouTube ou no Instagram falando sobre as frases do Walt Disney. Vamos. Ai, que tal café com magia? Não tem café com Deus... Não, a gente tinha pensado em café com Walt. Sim. Que tal? Tem café com Deus Pai, a gente pode fazer café com Walt. Vamos fazer, puxa, vamos fazer. Mas aí a gente evoluiu
Isso A para ideia um do livro. programa pro livro. Pro livro. Porque a gente falou assim, puxa, mas tem o livro Café com Deus Pai. E se a gente fizesse o Café com Walt? E aí, por que mudou para Café com Magia? Porque o Walt, aí a gente teria que ter aí direitos autorais É com verdade. esse nome e o Pode. Magia não. Então, a gente foi fazendo toda essa conversa o ano passado. Meio que desenvolvendo essa ideia. Desenvolvendo. Será que dá? Será que não dá? Como é que vai ser? E aí, batemos o martelo, vamos, esse nome, registra o livro, sai o registro. Então, tudo isso demora. É um Demora. ano de projeto, praticamente, né? E, finalmente, esse livro vai sair. Uau! Hoje a gente tem o lançamento, eu não sei para quando. Quer ver? Tem o livro aí Nasceu na seu tela, filho? ó. Deixa eu pedir para eles. Olha aí! Lindo! Esse é o Café com Magia. É a página aberta, claro, né? Mas são Tá 300. lindão, Ai, hein, Tá Joyce? lindo? Tá Olha lindão, aqui, tá ai. lindão. São Tá 365 dias de sabedoria do Walt Disney. Então, é um livro onde vai ter uma frase por dia do Walt Disney. Então, imagina pra gente fazer uma curadoria de 365 frases do Walt Meu Disney. senhor. E tem uma coisa também, que não sei se vocês sabem, tem muita frase do Walt Disney por aí na Que internet, não é do Walt Disney. que é Clarice Lispector, né? Que tava lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Clarice Põe o Walt- Lispector. Ou Walt Disney. E não Vocês fizeram né? pesquisa nós tivemos mesmo. que fazer uma pesquisa intensa. São Sim. todas as frases do Walt mesmo? Todas as frases do Autênticas, Walt. né? Tem frase que não era do Walt, tem frase que é do Roy, tem frase que era do Bill Iker, tem frase que era de investidor. Todas as frases são do Walt Disney. Todas. Então, a gente teve que fazer essa curadoria, essa tradução fidedigna à obra. É. Porque você tem que traduzir exatamente como o Walt Disney estava Sim. falando ali, né? E como você então, coloca o Tom Joyce dentro das frases pois é, do porque a Walt gente Disney? comenta. Então, a gente tem a frase do Walt Disney. Que é o devocional, né? Onde você E é o comenta devocional, o que porque você tem entende. um dia, uma frase por dia. São 365 dias, 365 frases. E aí, a gente comenta a frase do que o Walt Disney estava querendo nos passar, nos ensinar e nos dizer com aquilo. E a gente tem um campo que é a aplicação prática. Legal. E como é que eu aplico Isso isso no meu que o dia a Walt Disney dia? está me ensinando Gente, que no meu incrível. dia a dia? Então, tem aplicação prática para marketing, Camila. Tem para redes sociais, tem aplicação Uau. prática para motivação, para superação. Tem uma série de motivação prática. E como se não bastasse, eu e a Mona, a gente é doida surtada Disney e doida surtada vida, né? A gente quis incrementar ainda mais. Então, no Café com Deus Pai, ele tem lá o salmo do dia. É. Verdade. A gente tem a música do dia. Ah, Ou o filme do para. dia. Em Mentira. todos os dias? Todos os dias. Inclusive, tem uma playlist com todas as músicas Disney. Para quê? Uma música por dia, que tem a A ver pessoa com pode aquilo. colocar a música do dia ali A e pessoa tá pode lendo. fazer o seu café, Hum. abrir o seu café com magia no Colocar dia, a música pra Colocar a tocar. música. colocar aquela música do dia. Ai, vai ter que acender uma vela, gente. Aí eu chamo o Ben para fazer o altar. Então, eu ia falar, essa vai ser a Bíblia, A Bíblia do do Ben. altar do Ben. Não, eu tenho certeza. E como se não... Além da música do dia, ou filme do dia, a gente tem em algumas páginas um QR Code com um vídeo do YouTube que ilustra um pouquinho aquele dia, né? Que ilustra com algum fato histórico. Então, a gente fala de greve nos estúdios, tem lá um trechinho mostrando como foi. A gente fala de Mary Poppins, tem um trechinho dos bastidores do filme. A gente que fez também... trabalho! O quê? Um trabalho? Pergunta pro Paulo. O Paulo tá aqui, ele sabe. Gente. Um dia sábado, não tinha. domingo, meia-noite, Madrugada. madrugada. Não, era Eu uma já tô loucura. muito ansiosa Sim, pra ver esse sim, E livro. ainda, no final de cada página, a gente tem um fato histórico que aconteceu naquele dia a ver com Disney. Então, por exemplo, no dia 1º, já vou dar o spoiler, no dia 1º Adoro spoiler. de janeiro, Nossa. dia 1º de janeiro de 1888. O que aconteceu? Não faço ideia. Pois é. Eu acho que é 88, se eu não me engano. Mas eu sei que é 1º de janeiro, porque é a primeira página do livro. O Elias se casa com a Flora na Flórida. Caramba. Então tem lá o fato histórico. Fato histórico do dia. 365 fatos históricos. tá Então vamos brincando. supor, no dia do seu aniversário, dia 15 de março, vai ter um fato histórico lá. O que aconteceu dia 15 de março? De que ano?
inaugurou a Torre do Sim. Terror. Agora, separa um pra mim com dedicatória, hein? Eu quero um Ah, eu dedicatória também, hein? pra mim. Claro, mas é óbvio. Olha, eu acho que eu já Então, sei o que tem no do meu aniversário. O que tem no Porque seu... eu faço aniversário junto com a Disney de Paris. Então possivelmente vai estar lá. Possivelmente vai estar lá. Então tem todos esses fatos históricos que também foi uma pesquisa gigantesca em cima desses fatos históricos. Porque assim, fato 1º de outubro, ok. 5 de dezembro, ok, Ok. também. 15 de né? março, dizem que foi a criação do Mickey. Há Meu aniversário. controvérsias, há controvérsias, mas assim, exatamente. Tem datas para Disney que são muito importantes. Mas o que aconteceu dia 14 de maio? Ninguém sabe. Ninguém- se O vocês que tiveram aconteceu pesquisar, tiveram 8 de pesquisar, novembro? né? Ninguém Pra sabe. Que entender. fosse relevante pro tema Que que vocês fosse estão relevante trabalhando. para o tema, exatamente. Não, esse livro é uma joia. É uma joia. É uma joia, de É um verdade. livro que deu muito trabalho, mas assim, ela é uma homenagem à Tia Ginha. Então a gente sim. tem aí algumas páginas em homenagem a ela. Uau. É uma homenagem póstuma, né? Não tem como É. ela não tá aqui. Mas eu acho que ela tá muito feliz onde Eu ela Sem tá. dúvida. Né? eu espero que ela esteja muito Sem feliz dúvida. com esse livro, porque é uma maneira da gente levar um pedacinho de magia para as pessoas É. do Brasil inteiro e quiçá do mundo inteiro, né? E para Depois. as pessoas se tocarem também com a história, conhecer mais a história do Walt Disney, por mais que não seja totalmente focado nisso, mas eu falo que Disney não é religião, mas é filosofia de vida. Exato. E você conseguir aplicar mais essa magia nos seus No dias. dia a dia, um pouquinho por dia, e tua vida vai ficando melhor, vai ficando mais colorida. Essa é a ideia, né? É. E aí você pega o seu café, ou pode ser seu cappuccino, Ai, adoro. seu chazinho, seu Chocolate chocolate quente, quente. um suquinho, o que você quiser. É pra você ter o seu momento magia Nossa. todos os dias. E a partir Amei. de quando que eles vão poder ter acesso aí ao Então, livro? Eu não sei ao quando é lançamento. que vai ao ar esse episódio, mas o lançamento está acontecendo hoje, que a gente está gravando, que é dia 14 de maio. Então, hoje à noite vai ter uma live no dia 14 de maio. Mas, de qualquer maneira, a gente vai deixar aqui um link para as Porque pessoas você já pode comprar comprarem. o seu, um exatamente, QR porque já Code. foi lançado. E a primeira entrega vai ser no dia 31 de maio, que tem uma coisa muito especial acontecendo nisso. Exatamente, a gente vai, para quem comprou e for no evento, a gente vai entregar lá pessoalmente, eu e a Com Mona. dedicatória? Claro, com dedicatória. Para! E quem não vai no evento, e vai perder, né, porque Não, vai perder. vai perder, mas quem não for no evento e quiser comprar o livro, aí recebe pelo correio. E eu acredito que tem uma limitação de livros também, né? Porque Tem, porque a gente fez a primeira edição, e a primeira edição está bem limitada, então, realmente. Tem que correr. eu tem vou que garantir o meu hoje mesmo, né? Não né? sei. Eu, se fosse você, já garantia mesmo, porque a gente sabe como são essas coisas, né, Camila? Senão vai Exato. ficar, Curso de senão vai guia. ficar igual os livros da Tia Ginha, quando só tinham 50 lá que você colocou. Não, só tinham 20. 20? Não, eu fiz um pouco mais dessa vez, tá, galera? Ufa, não, porque senão ia ser Mas o da complicado. Tia Ginha só tinha 20, tinha 50 20, pessoas né? na sala. Eram 20. Exatamente. E tem mais uma surpresa. A gente tem o livro e a gente fez um kit especial de lançamento do livro. Então a pessoa pode comprar só o livro, mas se ela quiser um kit repleto de magia, vai ter esse kit também. Que vem o livro Eu junto não e sabia mais desses detalhes, agora, muitos não tô itens sabendo repleto de magia e exclusivos. E só vão ter nesses 100 kits. São 100 kits. São só 100. Não, a gente quis fazer uma coisa muito, muito, Então, muito agora que o exclusiva. pessoal tá assistindo, pode ser que não tenha É, mais os pode kits, ser que não pode tenha ser mais que já coisa, esgotou, mas... Mas, enfim, tem só Nossa, esse. que incrível. Que E legal. assim, olha como tudo começou Sim. com aquele curso, o ambiente, como que foi transformado. E aí foi depois disso que aí você começou a subir como guia, e aí você aprendeu muito. Foi uma coisa atrás da outra. E veja, eu tive um hiato na minha vida. Depois eu fui guia e depois eu me casei. E do momento que eu me casei até os 6 anos da Júlia, eu não trabalhei com Disney, com Orlando, com Sério? nada. Quantos anos passaram? Foram 6, foram uns 8 anos, mais ou Aham. menos, que eu fiquei off. E você né? pensou, tipo, acabou, não volto Não, mais? todos os dias eu pensava, mas a minha cabeça era
como convencer o Paulo a ir à Disney, porque o Paulo não queria. Aham. Lembre-se dessa história, ele achava que a Disney era o quê? Hop Hari. Como é que eu vou todo dia pro Hop Hari? Você Exato. quer fazer 10 dias de parque, eu vou 10 dias pro Hop Hari. O Paulo, não é assim. Paulo, você tem que ir. Ah, eu não quero ir pra lá. Eu quero ir pra praia, eu quero ir pra montanha. Aí, Ele ó, não Paulo queria. igual Adriano. Que eu tenho de tia Joyce, Paulo tem de Adriano. É. Que eu falei, eu não tinha mais como convencer, então agora eu comecei a trabalhar com isso, que agora a desculpa é que é trabalho. Então, só que além de eu ter feito ele se apaixonar pela Disney, agora ele trabalha Trouxe com pra isso também. trabalhar. Então, né? Agora você trabalha com isso também. E o Adriano também, de E o certa Adriano forma. também, é verdade, é. Mas vocês gostaram da capa? Eu amei a capa, eu achei Você que tá viu lindíssimo. a O detalhe do canelinha? castelo ali. Aliás, créditos para o Wesley. Ai, o Wesley é maravilhoso. É, a gente deu ideia e ele acabou fazendo Ficou do uma obra- jeitinho ficou que uma a gente obra-prima quer. mesmo. Não, É. tá uma joia, tá Realmente. maravilhoso. E tá tudo certinho com o IBS. Eu nem conheço esses termos, né? A Mona, que é jornalista, que sabe, com IBSN, catalogado na Biblioteca Nacional, com o INPE, que a gente ensina todos os nossos alunos a fazer o INPE do Ter, nome. O nome tá no INPE registro também, da registro marca. da marca, registro do logo. Enfim, deu muito trabalho, mas, gente, tá incrível. E é o seu primeiro livro? Eu posso te falar que é o segundo? Qual que é o primeiro? Então, bom, é o primeiro que eu acho que vai sair, é o primeiro. Tá. Mas eu já escrevi um outro Que ainda está sendo lançado. que vai estar sendo lançado. Mas não é um livro só meu. Eu sou uma das autoras do livro. Você sabia disso? Eu acho que em algum momento já eu deve ter ouvi, falado, em já algum deve ter momento da vida, falado. assim, mas Uma assim. reunião ou outra. Em alguma reunião você deve ter soltado alguma coisa. Então, eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro sobre resiliência e superação. E eu escrevi sobre a vida. Óbvio que eu ia falar sobre um pedacinho da vida do Walt Disney, não inteiro, porque era só um capítulo. Então, eu escrevi sobre o Coelho Oswald. que A legal! perda do Coelho Oswald pelo Walt Disney. E esse livro vai ser lançado agora na Bienal do Rio de Janeiro. Caramba, já Uau. tá aí! Já tá aí, agora em junho. Eu não vou estar presente, porque eu estarei Em Orlando! em 14, não, estarei em Chicago. Já- Vou estar em Chicago para IPW, mas eu vou mandar uma representante à altura lá para mim no Rio de Janeiro. Ai, que incrível! Vou. Então, é meu segundo livro, mas o primeiro a ser lançado. Ai, amei. É. Ah, então é isso. Eu tô muito feliz e eu espero que todos gostem muito desse livro. Estarei lá entregando pessoalmente no Magic Makers ao vivo, que tá chegando. Tá Eu sei que chegando. esse episódio vai ser depois, mas assim, é um evento que a gente tem tanto carinho, né, Camila, Nossa! né, Paula? Ai, eu não tô nem E- dormindo. E o pior é que eu sei que quando terminar, no dia seguinte, a gente já vai estar pensando do ano que vem, não Mas é? eu não tenho dúvida. Que Né? eu já vou começar a encher o saco do Paulo desde já. E são 2 dias muito intensos, né? Muito. De muita energia, de muita troca. Eu acho que é um evento, assim, modesta à parte. A gente vai em bastante eventos no turismo e a gente aprende muito também com os Nossa, eventos, Muito, né? são eventos Com o network, excelentes. tem Nossa. eventos muito bons do turismo, né? E fora a troca, a energia, a gente participa de eventos internacionais, eventos aqui nacionais, eventos em várias cidades no Brasil, né? Que também levam a gente para um outro nível. É. Mas o Magic Makers, ele tem um poder de integrar pessoas. Ele né, tem de- Pixie Dust e Pod Flu. É verdade. Resumiu bem. A Joyce já resumiu em isso. 2 palavras. É cheio de isso, Pixie Dust e Mas Pod é Flu. só indo pra ver. Só indo. É. Não dá pra explicar o Não que dá você pra ver sente isso através de lá. um vídeo. Não Não dá pra dá. ver isso através Eu de um fui vídeo. nas primeiras edições como participante, sempre da primeira fileira. Também, né? Lembra? Tem vídeo seu, Camila. Menina, passando na frente de todo mundo, É verdade. correndo, Olha, desesperada. Eu lembro que eu acordei mais cedo pra tomar café antes pra ficar lá E- esperando pra ser uma das primeiras a E deixa entrar. eu falar, assim, é um vídeo que homem que nem eu, os homens normalmente têm mais dificuldade de chorar Aham. publicamente, Um vídeo não, né? um evento. Um você diz. evento, É. E é um vídeo, é um evento para você chorar, para você rir, para você trocar, Dançar, isso brincar. tudo Olha eu dando num único spoilers. dia. No único dia. Como é que pode É um isso, evento, né? ele é transformador, de verdade. Então a gente fica orgulhoso disso, né? De que é um combustível para as pessoas se transformar, como É. você falou, e para a gente também, né? Porque a gente sai de lá já com aquela energia, o que eu preciso realizar mais, né? O que eu E, ó, posso realizar mais. E a gente gravou um podcast hoje, estava falando com um convidado aqui, com o Marcos, sobre a questão da concorrência, né? Como que a gente ensina a concorrência? E será que isso não é um problema, ensinar a concorrência? E eu tô tão feliz que esse ano eu tenho Camila junto comigo no palco. Porque é quando o mentorado fica maior que o mentor. E eu acho que isso é
tão legal, Você dá tão legal. essa possibilidade das pessoas juntas. Gente, imagina essa responsabilidade. Eu já tô me tremendo. Você, por favor, não vá me parir Não, no meio não do vou evento. parir. Mas ela tá com o Pedrinho também, já tá fazendo Exatamente. parte. Já, não, tá. o Pedro já tá totalmente É. envolvido. Exatamente. Nossa, vai ser incrível. vai ser assim. incrível. E assim, eu tenho certeza que como aquele curso, que também vai 3 dias, também um evento praticamente, transformou a sua vida, Uhum. como o curso de guias que a gente fez lá, a primeira turma, transformou Que foram a minha, 3 dias que foram também. 3 dias também. Eu tenho certeza que o Magic Makers ao vivo vai também transformar a vida de muita gente. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Isso aqui foi uma prévia, um pouquinho, um pedacinho daquele começo da Tia Joyce, de como que começou. E aí chegamos nesse livro maravilhoso. E a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador, que também está com a gente nesse episódio, que é a Hero. E a gente adora, né, Paulo? Sim, a Hero, assim, nós usamos a Hero também como o nosso seguro viagem quando a gente viaja, não é isso, Camila? Sim. Por quê? Porque são, assim, muitas vantagens. Primeiro é o seguinte, você já garante já a sua sala VIP, né? Para cada voucher, você não tem mais aquele problema daquela limitação do cartão. Por mais que você tenha um cartão Isso é internacional, bom, hein? você às vezes só tem 2 acessos. E aí você tá com uma família de 4 pessoas. Não, e ter uma sala VIP é tudo, porque um pão de queijo no aeroporto, você já viu o preço, né? Então, Exato. gente, que é isso? Mas aí você tem, se você tem 4 vouchers para sua família, que é o que você leva, você contrata o seguro para todos, você tem direito A todos da o família. acesso né? aos 4 da Isso é família. muito bom. Olha o diferencial já no seu seguro viagem. É. Fora todas as questões, se você precisar usar também o seguro, 72 horas de reembolso. Ninguém faz isso no mercado. Nossa, mesmo, isso é muito muito bom. rápido. Muito Então, bom. Às vezes a realmente gente leva meses e meses e meses para receber um reembolso. Exato. Fora também a telemedicina pelo Einstein. Se você estiver na sua viagem, ao invés de você tiver que ir direto para um hospital ou para uma rede credenciada, para uma clínica, você acessa a telemedicina, você vai estar sendo atendido em português, tendo o atendimento aí dos médicos do Einstein, para já resolver aquela coisa que pode ser, às vezes, uma receita, né, uma orientação médica, e você já volta para dentro da sua viagem, para dentro do seu roteiro. E o atendimento deles é 24/7 em português, dentro da central deles. Não é terceirizada, não é na Índia, não é no Panamá, é dentro da E Hero. nós estivemos Nós lá. fomos lá, a gente conheceu, é verdade. Exatamente. Você ter assistência dentro de casa mostra o quanto o carinho que eles têm por cada passageiro, porque, inclusive, eles têm um médico responsável que olha os casos mais críticos, acompanha como está a resolução dos Lá casos. Dentro da Hero. Da Hero. Eu viajei recentemente com o seguro da Hero, eu viajei para 4 países e nos 4 eu tive que acionar o seguro, né? Olha Porque só. viajar com criança pequena é assim. E foi excepcional. Que bom. Excepcional. Nossa, quando eu atendi ali, oi, do Einstein, eu falei, oi, meu convênio não cobre. Ah, não, o seguro cobre, peraí. Que É legal. maravilhoso. É. Então, muito obrigada, Hero, por ser um patrocinador desse podcast, de mais uma edição. E que podcast de peso, que incrível. Foi Ah, demais. gente, Só mais gostaram. último recado. Você que é agente de viagens e também comercializa a Hero, não deixa de contratar com a Magic Blue, porque você vai ter realmente uma comissão diferenciada. Ah, é verdade. Tem aqui no Para você em algum fazer o seu lugar, né? cadastro, tem um QR Code aqui, em algum lugar dessa tela. E aí você consegue se cadastrar. Mas muito obrigada, Tia Joyce. Nossa, obrigada, foi uma gente. honra, Adorei, um prazer adorei, estar aqui com adorei. vocês. E é isso, a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau.